Fala pessoal, Danilo Leonel aqui da Dinamo Consultoria, tudo certo aí com vocês? Bom, estou muito feliz de estar gravando essa aula para você, cliente Dynamo, que adquiriu o teu sistema de gestão Dynamo para marcenarias. Meus parabéns por ter dado esse passo e por estar saindo da informalidade, saindo da confusão de falta de informação e de centro de informação. Bom, essa aula de hoje vai ser específica para passar sobre alguns detalhes do início do nosso sistema, o acesso através do launcher de todas as opções e principalmente a gente vai falar do sistema de gestão comercial dentro do nosso sistema de gestão Dynamo para marcenarias, tá certo? Bom, você que adquiriu com a gente recebeu no teu e-mail um link para você baixar o nosso arquivo compactado e com certeza recebeu também pelo WhatsApp e também ali no teu e-mail o nosso vídeo explicando o passo a passo de como instalar o sistema Dynamo aí no seu notebook ou no seu PC, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a nossa área de trabalho e aí na sua área de trabalho vai ter essa pasta de gestão Dynamo e esse ícone, que é o ícone que vai acessar o nosso sistema, tá? Também você baixou este arquivo aqui e no outro vídeo que você recebeu foi ensinado para você como fazer a descompactação e deixar isso na sua área de trabalho. Bom, pessoal, vamos lá. Dando dois cliques aqui no nosso ícone Gestão Dynamo, vai abrir o nosso launcher, tá? Talvez, para a maioria dos computadores e notebooks, você vai ter que habilitar os macros quase todas as vezes que você abrir o nosso sistema, tá? O que que isso está pedindo? Está pedindo para habilitar as nossas fórmulas dentro do nosso sistema. Pode habilitar sem receio, porque é um sistema baseado em Excel. Habilitou, vai abrir a nossa caixinha inicial. Vou passar rapidamente por ela. Nós temos aqui alguns botões de acesso. Temos o botão Gestão Comercial, que vai te levar para o nosso sistema de gestão comercial. Temos o botão de Gestão Financeira, que vai te levar para o nosso sistema de gestão financeira. Temos o nosso Guia Rápido de Gestão Comercial, que se você clicar, vai abrir essa janelinha, pode dar um OK, vai direto para o nosso PDF, explicando para você alguns detalhes, o que é o sistema e também algumas informações básicas para se caso você se perder, esquecer alguma coisinha, pode entrar aqui que tem bastante informação. O mesmo para o guia rápido de gestão financeira, que vai abrir também o guia rápido, né? O guia de informações para gestão financeira. Temos os botões de aula, aula de uso da gestão financeira, da gestão comercial, que é essa aula que eu estou gravando. Então, clicando aí, você vai direto para a aula. Lembrando, essa aula vai abrir no teu computador. Lembrando que essa aula também está disponível no YouTube da Dynamo, tá bom? E também a aula de gestão financeira. Temos aqui o nosso botão de suporte. Está com algum problema que não deu para resolver através do guia rápido, clicou aqui, deu um OK, vai abrir também no nosso suporte Dynamo, tá? Algumas coisas vocês conseguem resolver diretamente abrindo o suporte Dynamo e lendo o suporte Dynamo, que tem vários pequenos detalhes que talvez você está deixando passar. Se por acaso não conseguir resolver, pode entrar em contato direto através dos ícones aqui, são ícones clicáveis. Clicou no ícone do WhatsApp, vai abrir o nosso WhatsApp. Clicou no ícone do Instagram, vai abrir o nosso Instagram. Clicou no ícone do Beacons, vai para o nosso Beacons, que é o nosso site. Sempre dá uma olhadinha lá. Lá nós temos os nossos livros sobre marcenaria. Lá nós temos o acesso quando a gente libera das nossas salas ponto de virada gratuita, que são salas que nós abrimos periodicamente para conversar com você, dono de marcenaria, e também o nosso Instagram, que aí você consegue ficar por dentro de tudo que está acontecendo com a Dino. Pode fechar aqui normalmente, e esses aqui são os nossos botões. Salvar e fechar, finalizou seu trabalho, pode clicar aqui que vai salvar e fechar o teu sistema, tá? Mas o importante, para que serve essa aula? A gente falar da gestão comercial. Deu um clique, vai abrir a nossa gestão comercial, tá? Sempre vai abrir aqui na página Orçamentos. Se não abrir na página Orçamentos, pode navegar
por baixo aqui, ó, vou até tirar um pouquinho a minha telinha daqui do lado, diminuir ela. Pode navegar aqui por todas as abas que você vai achar o Orçamentos 2026. Essa aba Orçamentos 2026 é a aba principal, é onde você vai cadastrar os seus clientes e fazer a manutenção periódica desse cliente, vai trabalhar com esse cliente, tá bom? Então, aqui é a nossa aba de orçamentos. Próxima aba, a aba para tudo aquilo que for fechado. Quando você pôr no status do seu cliente que esse cliente fechou a venda, esse cliente vai vir diretamente para essa aba e você vai ter um balanço de tudo que você fechou no ano, tá bom? A mesma coisa para perdidos. Colocou no status que o cliente não fechou, perdeu realmente a venda, é importante, pessoal, saber quanto de venda a gente está perdendo, por que que a gente está perdendo venda. Então, vai vir diretamente para cá. E depois nós temos as abas de balanço mês a mês, tá? Se a gente clicar aqui, vocês vão ver. Balanço de janeiro, todos os orçamentos que entraram naquele mês, todos os orçamentos que fecharam naquele mês e todos os orçamentos que perdeu naquele mês. Você vai poder ver quanto você teve de orçamento que está em andamento no mês de janeiro, fevereiro, março, assim por diante, quanto você fechou em venda nesse mês e quanto você perdeu. Isso mês a mês, tá bom? E a nossa última aba, pode ver que aqui tem todas as abas de balanço de janeiro até dezembro. Vai clicando na setinha aqui, que já vai pulando aqui de aba em aba. No final você tem a aba resultados, tá? Para que serve essa aba, pessoal? Para você ver como estão os resultados de forma mais visual. Então, esse primeiro gráfico vai mostrar para você tudo que você tem em aberto, tudo que fechou e tudo que foi perdido durante o ano. O mesmo para prospecção. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Por que que a gente colocou esse gráfico? Porque nós temos várias formas desse cliente vir até nós: rede social, arquitetos ou parceiros, loja, vendedores, para você que tem ali um escritório, para você que tem um estúdio, para você que tem uma loja. Quais são os clientes que vieram diretamente para a loja ou o seu vendedor trouxe? Quais são os clientes que vieram de indicação de outros clientes? E quais são os clientes que retornaram, comprou uma cozinha e voltou agora para fazer o dormitório? Para que serve isso? Aqui a gente vai ter uma ideia da onde está vindo esse cliente que mais fecha a venda com você. Então, muitas vezes você está fazendo investimento no escritório de publicidade, marketing e administração de rede social, coisa que nós também fazemos, tá? Então, se você está precisando de alguém para cuidar da sua rede social, fala com a gente. Bom, às vezes você está fazendo esse investimento e, na realidade, esse investimento não está te dando retorno e você nunca fica sabendo. Então, por aqui você fica sabendo: olha, poxa, a maioria das vendas que eu tive esse ano e que estou tendo esse ano vieram de rede social, ou seja, o meu investimento está valendo a pena. Não, a maioria veio de arquitetos ou parceiros. Poxa, o trabalho que eu estou fazendo de prospecção com arquiteto está valendo a pena. Poxa, está valendo a pena ter vendedor e ter uma loja, porque está vindo bastante clientes. Muitos clientes estão nos indicando. Isso, pessoal, é algo muito legal para vocês terem uma visão panorâmica daquilo que está funcionando. E aqui nós temos, tá, a nossa aba de conversão de cliente, tá? Qual que é a saúde de conversão? O que que é conversão de cliente? Quantos clientes entram e quantos eu consigo fechar? A taxa que nós temos aqui de ruim é até 30%, ou seja, a cada 10 clientes eu fecho 3, uma taxa ruim. De 30 para cima é uma taxa boa, de 30 até 50, 60%. E acima de 60% é uma taxa ótima. Conforme você for fechando venda e conforme a gente for cadastrando clientes, isso daqui vai sendo alimentado, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, agora utilizar efetivamente a nossa planilha. Note que é uma planilha limpa, uma planilha sem muita burocracia, que é para você mesmo, meu amigo, que não tem tempo, está na correria do dia a dia, fazendo compra, atendendo cliente, indo visitar a obra, você tem que ter alguma coisa prática, tá? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar por cadastrar os dados da sua empresa. Então, vamos aqui, ó, essas três linhas são linhas editáveis. Clicou na linha, você pode apagar e digitar o nome da sua empresa: Dínamo Consultoria, consultoria para marcenarias.
Parte de baixo, pode pôr o teu endereço, Valinhos. Aqui, pode pôr o teu CNPJ, pode pôr o teu telefone, aquilo que você achar melhor. 14 99907 0706. Uma vez que você cadastrou os seus dados aqui, em todas as abas também já vai estar cadastrado, tá? Então você não precisa cadastrar várias vezes, não. Cadastrou, beleza, sua planilha está personalizada aí com os teus dados. Agora a parte principal, cadastrar cliente, tá? Então vamos supor que entrou um novo cliente, ou você vai cadastrar todos os clientes que você tem aí. Você vai vir aqui no botão novo cliente, vai dar um clique e veja, já temos uma linha de novo cliente aqui. O que que a planilha faz? O que que o sistema faz automaticamente? Ele cria um ID, um número de identificação para esse cliente. Por que esse número de identificação, Danilo? Porque eu posso ter clientes com o mesmo nome, José Roberto da Silva, e ter outro José Roberto da Silva. A gente não pode ter essa duplicidade. Então, cada cliente vai ter um ID completamente individual, tá? Então, através do ID, você sabe que cliente que é. E a data e hora também é automático, tá? Para saber quando você cadastrou esse cliente, até para você ter uma ideia de quanto tempo demorou para você, desde o cadastro, desde o momento que o cliente te chamou no WhatsApp, foi na loja, conversou com você, no momento que você cadastrou ele, até o seu atendimento, até o fechamento de venda. Fechou? Bom, clicou em novo cliente, abriu a nossa linha. Vamos agora cadastrar esse cliente. Note que nessa célula de ID, nessa célula data e hora, vocês não conseguem manusear, vocês não conseguem editar, tá? Porque ela tem que ficar travada mesmo, tá? O mesmo para as células de baixo. Agora, nome, telefone, endereço, prospecção, tudo isso vocês conseguem editar. Então vamos lá primeiro, Danilo Leonel. Sou o cliente de vocês. Qual que é o telefone do Danilo Leonel? 14 99907 0706. Qual que é o endereço? Valinhos. Pode pôr o endereço completo, rua, bairro, do jeito que vocês acharem melhor. Qual é a prospecção? Por onde esse cliente veio? Agora vejam só, pessoal, aqui a gente começa as métricas, as informações importantes para você ter o controle do teu comercial. Por onde o Danilo chegou? Ele veio por rede social? Veja só, toda vez que você clica numa célula, se ela tiver essa setinha aqui, tá vendo? Clicou, ela vai ter informações já cadastradas. Então, veio de rede social, veio de um arquiteto ou de um parceiro, veio da loja, procurou a loja mesmo diretamente, ou um vendedor trouxe, é indicação de outro cliente. Esse cliente está retornando, ou seja, é um cliente que já fechou a cozinha e está voltando para fechar o dormitório. É importante a gente deixar específico para vocês terem o controle legal do teu comercial. Então vamos supor que eu vim de rede social. A célula de vendedores, tá? Isso é para quem tem alguns vendedores ou vários vendedores, tá? Você vai nomear os seus vendedores como vendedor um, vendedor 2. Clicou aqui do lado, vendedor um, vendedor 2. Por que que a gente deixou como vendedor um, vendedor 2? Porque os vendedores vão e vêm, né? Então chegou um vendedor, olha, meu amigo, você vai ser o vendedor número 2. Então, por que que eu tenho vendedor? Porque assim que eu cadastro o cliente, eu já posso direcionar esse cliente para esse vendedor. Então, eu quero que o vendedor um atenda o cliente dali, tá? Qual que é o status do projeto? A mesma coisa, ó. Cliquei aqui, vai abrir as opções. Isso é para você que já tem promove, SketchUp, já trabalha com a elaboração do projeto para você saber em que pé que está esse projeto desse cliente. Como é um cliente novo, vai ser sempre em espera, tá? Valor do orçamento, aqui você vai pôr manual depois que você tiver esse orçamento definido. No caso de novo cliente, ainda não tem o orçamento. E qual que é o status dessa venda? Clicou do lado aqui, nós vamos ter alguns status. Cliente novo, ou seja, cliente que acabou de chegar, cliente que está em processo de orçamento, estou montando o projeto, estou elaborando o orçamento, projeto do cliente que está em negociação, cliente que fechou, cliente perdido e excluir, quando eu quiser excluir toda essa linha. Então, é um cliente novo. Notem que automaticamente, ao fazer um cliente novo, a linha ficou em azul, ou seja, visualmente eu já sei que esse é um cliente novo e que ninguém pegou ele para ver.
para trabalhar, para montar o orçamento. Então, esse cliente, enquanto essa linha estiver azul, indica que esse cliente está parado, esse cliente só foi cadastrado. Agora, olha só que legal. Esse cliente vai ficar cadastrado aqui na nossa aba de orçamentos, para você ter um visual. Mas, como nós estamos no mês de março, se você for lá na aba março, ele já aparece aqui como cliente na nossa tabela de orçamentos em andamento, como cliente que acabou de ser cadastrado em março. Por que isso é legal? Porque eu consigo ter um balanço mês a mês para saber quantos clientes estão ainda em andamento, ou seja, quantos clientes foram cadastrados naquele mês e ainda estão no processo de andamento, quantos clientes fecharam nesse mês e quantos clientes foram perdidos nesse mês. Uma coisa que é importante dizer: um cliente que foi cadastrado em março, ele vai ficar aqui em orçamentos em andamento na tabela de março, tá? Mas assim que esse cliente se transformar em venda fechada, não importa se ele fechou lá em dezembro. Esse cliente, quando ele virar cliente fechado, né, você vai estar observando ele aqui pela aba orçamento. Quando você transformar esse cliente em fechado ou perdido, ele vai para a aba do mês que fechou, tá? Para que isso? Para você saber quais clientes que fecharam naquele mês referente, tá bom? Se ele foi cadastrado em março, ele vai ficar em março, ali em orçamento de andamento, mas quando ele virar venda, ele vai para a aba do mês correto. Tudo isso automaticamente, tá bom, pessoal? Agora temos aqui esse novo cliente. Vamos supor que o vendedor começou a atender esse cliente e o projeto já está em andamento, então esse cliente já não é mais um cliente novo. Já foi visitar, já está fazendo o projeto, é um cliente que está em fase de orçamento. Veja só, quando eu mudo o status do meu cliente, automaticamente muda a cor da linha, para que isso fique visual para você. Quando você bater o olho nessa aba de orçamentos, com vários orçamentos, você veja visualmente tudo que é azul, você sabe que é novo. Tudo que está em amarelo, você sabe, em laranja, você sabe que é um que está em fase de orçamento, ou seja, ainda não está em negociação, portanto, ainda não tem valor de orçamento. Quando nós temos o valor de orçamento, vamos supor que o meu projeto ficou em 45 mil. Já terminei o meu projeto, ele já está finalizado e eu já tenho o orçamento. Eu mudo esse status para negociação, ou seja, já saí da fase de cliente novo, já saí da fase de cliente em orçamento, que eu já tenho o projeto finalizado, apresentei, o cliente gostou, já dei o orçamento, já estou em fase de negociação. Observe só, lá em março já atualizou automaticamente o nosso cliente, tá? Então, se tivesse lá ainda em orçamento, aqui também estaria em orçamento, estaria em laranja, tá bom? Vamos cadastrar mais 2 clientes para a gente poder ver todo esse movimento dentro do nosso sistema comercial. Novo cliente, veja, ele já deu um outro código, tá? Um código novo para esse cliente. E a data e horário já mudou aqui. Um foi às 15h36, esse foi às 15h44. Vamos lá para esse cliente aqui, vamos pôr José da Silva. Cliente José da Silva. Telefone, vamos pôr 19 9999. E esse cliente é de Campinas, tá? Qual é a prospecção? Esse cliente veio de arquiteto, veio de arquiteto e de parceiros, tá? Vendedor número 2, status do projeto em espera, ele está como cliente novo, que acabou de chegar. Vamos lá no mês de março. E o que nós vamos ver aqui? 2 clientes, tá? Então, todos os clientes que entrarem lá vai sendo cadastrado também no mês de referência, tá? Se estivéssemos em janeiro, estaria na aba de janeiro, tá bom, pessoal? Vamos cadastrar mais um cliente aqui, a dona Maria José. Telefone da dona Maria José é o DDD 11 3333. Qual que é o endereço dela? Vamos colocar que ela é de São Paulo.
Cliente que veio de qual tipo de prospecção? Veio direto na loja. Quem está atendendo é o vendedor número 3. Status está em espera e também é um cliente novo. Tá bom? Aqui nós vamos cadastrando todos os nossos clientes, tá? E vamos ir trabalhando esse cliente conforme a etapa desse cliente vai mudando, tá? Então vamos lá no mês de março novamente e nós vamos ter 3 clientes aqui, tá bom? Esses 3 clientes já estão cadastrados. Nós temos aqui o total de orçamento daquele mês, 45 mil, porque nós não temos ainda os outros orçamentos, tá? Agora, cada cliente foi trabalhando, a gente foi mexendo com esses clientes, né? O projeto já está em andamento, ou seja, já está em orçamento. Toda vez que eu altero aqui, se eu for lá em março, eu já vejo esse cliente alterado, tá bom? E seguimos. Então, vamos supor que esse cliente aqui é um projeto de 132 mil, tá? E ele também já está em processo de negociação. Veja que no total de orçamento já vai somando, tá? E lá em março também já vai somando, beleza? E o nosso cliente o José da Silva é um projeto de 77 mil e ele também está em processo de negociação. Bom, pessoal, aqui vocês entenderam como faz o cadastro e para que serve cada aba, tá? Então aqui eu tenho vários projetos de negociação, todos eles, se eu for no balanço de março, estão aqui. Ah, Danilo, mas o que acontece se eu transformar esse cliente em negócio, ou fechado ou perdido? Veja só, na aba de orçamentos tem que ficar somente o que está em orçamento, né? Não o que está fechado, senão isso vai acabar atrapalhando visualmente. Então vamos supor que o Danilo fechou o negócio e fechou o projeto. O próprio sistema vai tirar o Danilo da aba de orçamento, afinal ele não é mais um orçamento, ele já é um cliente, e vai jogar ele aqui, ó, fechados 2026. Então, se você quiser saber tudo que fechou no ano de 2026, você vai entrar aqui diretamente. Ah, Danilo, mas e se eu quiser saber só o que fechou em março? Vamos lá no balanço de março e olha só. Ele já tirou também do orçamento em andamento e já colocou diretamente em orçamentos fechados. E já consertou o nosso total de orçamentos, baixou o nosso orçamento para 209, mas os nossos fechados já estão em 45 mil, tá? Então, ele é muito dinâmico, pessoal. Vocês só vão basicamente trabalhar nesta aba e ir manipulando o cliente da maneira que você quiser. Vamos supor que, infelizmente, o José da Silva não quis fechar. Ele já fechou com outro. A gente vai pôr como perdido, tá? Vai acontecer a mesma coisa. O sistema tira esse cliente da aba de orçamentos e coloca na aba de perdidos, tá? E se nós formos lá em março, aconteceu a mesma coisa. Ele já foi para a aba de perdidos. Pessoal, muito simples, muito fácil de manipular, muito fácil de trabalhar, tá bom? Agora, lá em resultados, a gente vai ter a ideia de como está o nosso sistema, o nosso trabalho, como está acontecendo o nosso comercial. Então, veja que na nosso primeiro gráfico, o que, que nós temos aqui? Nós temos valor em aberto. Está vendo essa fatiazinha de pizza? 9% dos nossos clientes está em aberto e é o valor de 132 mil. Ou seja, eu tenho 132 mil reais em orçamento dado, mas que não virou venda e não virou perdido. Total de fechados. Está vendo aqui, ó, essa fatia grande em verde? 45 mil. Total de perdidos, 77 mil. Aqui nós temos a ideia de prospecção, tá bom? Então, redes sociais é o que mais está dando cliente para a gente aqui, como cliente fechado, tá bom? E aqui nós temos uma taxa de 33,33% de venda realizada. A cada 3 clientes, estamos fechando um. Como está acima de 30%, está equilibrado. Então, se você quiser ter uma ideia, se a sua taxa de venda está bacana, é só você vir aqui desde que você alimente a nossa planilha da maneira correta, o nosso sistema da maneira correta, tá bom? Bom, Danilo, e se eu precisar
excluir um cliente, né? Poxa, o cliente falou que já tinha fechado com outro, mas o que aconteceu é que o cliente não fechou. O cliente voltou atrás e falou: olha, vamos voltar a negociar, nós tivemos um problema. Você vai clicar aqui e vai vir em orçamento. Então, automaticamente, o sistema vai tirar esse cliente daqui e vai retornar esse cliente para a nossa aba de orçamento, tá bom? Essas três abas você consegue fazer isso. Vamos supor que o cara que fechou ligou dizendo que não quer fechar, que se arrependeu. Então ele está perdido. Se eu mudar ele para perdido, ele vai direto, vai sair daqui de fechados e ele vai lá para perdidos, tá? E ele também muda aqui dentro do nosso balanço de março. O cliente que havia perdido, que era o José da Silva, já voltou para a aba de andamento e aqui tudo já mudou. Veja que aqui vocês não conseguem editar nada, aqui é só uma faixa visual, tá bom? Tá, e se eu quiser excluir o cliente, tá bom? Digitei errado, esse cliente está errado. Vai vir em orçamento, vai vir aqui em status da venda, excluir. Simplesmente esse cliente vai desaparecer. Pessoal, é isso. É uma planilha extremamente simples, mas muito poderosa, que vai te ajudar a ter uma visão panorâmica de tudo, mês a mês o balanço, tudo que fechou, tudo que está perdido, todos os clientes em aberto, e o mês a mês você vai ter uma visão geral de como está o seu comercial. Beleza, pessoal? Agradeço e daqui a pouco vamos ter mais atualizações e vamos nos falando. Um grande abraço.